Oiê, agora sim para todo mundo. Como estamos? Gente, que coisa boa a gente tá aqui de volta. Que coisa boa que eu consegui entrar de primeira, que eu tô hashtag traumatizada. Vamos lá. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a roda de aromas e sabores. E eu separei assim esse tema com tanto carinho, porque é um tema tão legal, tão divertido. E a parte mais interessante de tudo é porque é um tema que a gente vai construindo na nossa caminhada com o chá. Então é um tema que ninguém tem pronto, né? Ao longo das degustações, ao longo da experiência com o chá, e não só com o chá, mas com qualquer alimento, é que a gente vai construindo essa biblioteca de aromas e sabores, né? No nosso paladar, na nossa percepção, né? De aromas e sabores. Eu vou começar falando um pouquinho, assim, sobre os gostos básicos, né? Não tem como começar a falar de aromas e sabores sem falar de gostos básicos. Mas 2 passinhos antes disso é falar um pouquinho sobre a diferença da degustação em si, normal. Eu gosto, você não gosta, né? A degustação é como se ela fosse uma experiência muito particular de cada pessoa, e diz respeito apenas ao gosto, né? Se eu gosto de suco de laranja, se fulano não gosta. Então, é literalmente uma questão de gosto. Quando a gente fala da roda de aromas e sabores, a gente está entrando um pouco mais a fundo. Por quê? Porque a gente está falando sobre uma experiência um pouco mais técnica. E eu achei interessante porque esse momento aqui que a gente está vivendo, que é de reclusão por conta dessa história da quarentena, se encaixa muito essa questão da roda dos aromas e dos sabores. Por quê? Porque é uma forma de eu descrever para você que está em outro lugar as sensações, né? O que é que eu estou sentindo quando eu estou degustando um chá. Então se aplica demais assim a esse momento em particular, né? E um outro ponto importante, eu costumo conversar sempre com as pessoas quando a gente vai fazer workshop, vai fazer aulas, essas coisas, é que assim, uma análise sensorial, que é um pedacinho do que a gente vai explanar hoje aqui, ela diz respeito a maior quantidade de como é que eu posso falar? Perdi a palavra. Dos sentidos, dos nossos sentidos, desculpa. Quanto mais sentidos a gente utilizar na análise sensorial, mais marcante vai ser aquela experiência para você, né? Para a pessoa em si. Então, por mais que no chá, né, na análise sensorial que a gente vai fazer hoje, a gente vai entrar um pouco mais nos aromas e nos sabores, né? Que a gente vai utilizar toda essa parte retronasal, né? Paladar. Se a gente utilizar a audição de alguma forma, a visão de alguma forma e o tato de alguma forma, a gente vai tornar aquela experiência inesquecível. E como é que é isso, né? Na verdade, na análise sensorial do chá, você já utiliza vários sentidos. Por quê? Porque no caso da visão, você utiliza na hora de você analisar as folhas secas, de você analisar a cor do licor, né? Esse licor desse chá que eu tô tomando aqui é mais pro âmbar, eu não sei se dá pra ver. E você analisa visualmente as folhas secas e molhadas. Inclusive, eu até deixei aqui as molhadas no ponto pra gente fazer. Então, você utiliza esse material que é um tea set profissional de degustação, coloca o líquido naquele bowl e as folhas você tem a opção de fazer a análise visual das folhas aqui na tampa e a análise olfativa na tampa também, tá? Por mais que a gente faça essa análise olfativa das folhas molhadas, é no momento de
beber, de degustar o chá, que aí sim vai entrar o paladar e a parte do olfato também que se comunica com o paladar. Então vai ser uma experiência mais completa, uma experiência que a gente chama de retronasal, né? Que utiliza os dois sentidos ao mesmo tempo. Mas Aline, e a audição e o tato? A questão do tato, a gente vai ter sensações táteis na boca. Não é à toa que muitas vezes a gente descreve o chá como adstringente, como cremoso, como aveludado, né? Essas são características táteis e que a gente leva para dentro do nosso paladar. Mas também existem outras formas da gente estimular o nosso tato e a nossa audição. Em relação à audição, a gente nas folhas secas, a gente pega nas folhas secas para ver se elas estão crocantes. Por quê? Porque se elas estão crocantes, elas estão de boa qualidade, elas estão bem desidratadas, com cerca de 3% de água apenas dentro dessas folhas. Se elas não estão crocantes, se elas estão, eu diria molenga, mas eu acho que deve ter um termo técnico para isso. Se elas estão mais amolecidas, então significa dizer que ali já entrou umidade, que aquelas folhas talvez já não estejam nem tão boas para uso, né? Então, também existe esse lado da audição. Mas a gente pode criar todo um ambiente para esse chá. A gente pode colocar uma música que a gente gosta, né? Que aí a gente vai estar, digamos assim, desenhando na nossa imaginação um momento perfeito para degustar o chá. A gente pode colocar, sei lá, tem gente que gosta de colocar incenso na hora que vai beber o chá. Eu não gosto. Primeiro porque eu não gosto do aroma do incenso, eu acho muito forte. E segundo porque eu acho que eu perco o aroma do chá. E assim, é uma das maiores sensações que a gente tem com o chá é o aroma e o sabor. Então eu prefiro viver aquele momento, né? Então eu posso criar um ambiente legal, colocar flores, fazer uma mesa bonita, para que a minha visão também fique satisfeita com aquela experiência, né? Então o que acontece? Na hora que eu preparo tudo isso, eu estou me predispondo a estar totalmente presente naquele momento, né? A viver cada detalhe daquele momento. Então isso também entra nessa experiência com o chá que a gente pode ter, e a gente pode inclusive desenvolver esse ritual, esse hábito, para cada vez que for beber um chá, fazer toda esse caqueado, assim, né? Essa organização, esse preparo, tanto do ambiente como de si mesmo, tá bom? Mas hoje eu não vou mais fugir do assunto. Nosso assunto são aromas e sabores. Então a gente vai começar pelos 5 sabores básicos que a gente tem na língua, que são o doce, o salgado, o amargo, o ácido ou cítrico e o umami. Então, esses 5 sabores, eles são possíveis de serem experimentados com o chá. E aí tem algumas curiosidades sobre cada um deles que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, no caso do aroma, né, do sabor doce, é o sabor que mais rapidamente a gente identifica. É como se fosse o nosso sabor preferido, mesmo que a gente não consuma açúcar. É como se o nosso organismo tivesse mais predisposto para esse aroma, para esse sabor, na verdade. Então, é de uma forma tão marcante isso, que na China, por exemplo, é um ponto de qualidade do chá. É um quesito de qualidade do chá. O chá chinês, via de regra, vai ter esse sabor primário doce. Por quê? Porque é um quesito de qualidade para eles, tá? Então, esse é um ponto. No caso do amargo, é uma característica do chá que é muito confundida com a adstringência, né? A adstringência é aquela sensação tátil da boca que dá como se fosse uma secura, ela seca a boca e você sente meio que um travo aqui atrás, né? Que é muito comum em alguns tipos de vinhos, né? Por conta dos taninos. E o amargor
ele às vezes ele é confundido com a astringência, mas são coisas diferentes, tá? O amargor, ele libera um pouco mais de saliva na lateral da boca. E no caso do chá, existem chás que eles têm um leve amargor, mas em geral, o amargor significa um desequilíbrio daquele chá. Em que sentido? Ou eu preparei com água muito quente, ou eu deixei mais tempo do que o que era para deixar e acabou estimulando mais essas substâncias que têm o amargor, foram mais liberadas com o chá, né? Então, assim, em geral, o amargor, ele é ligado a um desequilíbrio. Não é à toa que muitas vezes a pessoa fala assim, ai, Aline, eu não gosto de chá verde. O chá verde é muito amargo. É um chá verde mal feito. Infelizmente, deixa eu falar, trago verdades, como diz uma amiga minha. Trago verdades. Chá verde amargo é chá verde mal feito. Então, se você coloca na temperatura adequada, pelo tempo adequado, você vai ter uma sensação incrível quando beber um chá verde, porque ele tem notas florais, tem notas frutadas, é bem vegetal, bem herbal, é bem fresco. Salivei até, desculpa. Então, acaba que o amargor seria esse sinalizador de desequilíbrio e vale a pena observar para que numa próxima vez você possa preparar de uma forma adequada e realmente vivenciar toda a experiência que aquele chá vai ter para lhe oferecer, tá? A questão do salgado, né? Existem alguns autores que não aceitam o salgado como uma característica do chá. Eu trouxe aqui algumas rodas de aromas e de sabores de alguns autores diferentes, de algumas escolas diferentes, e esse daqui, ó, que é o François Xavier Delmar, ele não acata o sabor salgado como um sabor característico do chá. Mas há controvérsias, né? No chá não tem nunca aquela resposta absoluta. Não tem. Tudo depende, né? Tudo depende. Ele fala aqui, ó, que o sabor salgado não é um sabor característico do chá, é o único sabor que não existe no chá. Eu já coloquei aqui uma interrogação e já coloquei aqui do lado uma opção, só sei estudar, riscando. E aí, por que eu coloquei isso? Porque existem sim alguns chás que eu mesmo já degustei, que tem um leve sabor salgado. Não é aquele sabor salgado da carne que você salga para comer no almoço, sabe? Mas é um leve sabor salgado. E eu até coloquei o exemplo ali do Genmai Cha, que é um blend de chá com arroz tostado. Então ele dá um leve sabor salgado a esse blend. Na minha biblioteca de sabores eu classifico como salgado. E aí, até sobre esse aspecto de personalização dessa biblioteca de aromas e sabores, a gente precisa entrar, né? Exatamente por esse exemplo que eu dei para vocês. A gente acaba identificando sabores e aromas que nos são conhecidos. Então, quanto mais a gente tiver curiosidade de degustar e de cheirar alimentos e outros elementos da natureza, por exemplo, as flores, as folhas de outras plantas, mais você vai estar estimulando a sua biblioteca de aromas e sabores e mais, digamos assim, arquivos você vai ter para acessar na hora que você degustar um alimento, quer seja o chá, quer seja café, quer seja cerveja, quer seja vinho, né? Então, assim, todos esses alimentos, eles têm uma gama enorme de aromas e sabores que eles podem oferecer e todos eles acabam tendo essas rodas de aromas e sabores. Inclusive, a do chá, ela foi inspirada pela aroma de sabores e de aromas do vinho, né? Que chega a ter 85 elementos, que foi estabelecida por Anne Noble na década de 80 lá nos Estados Unidos, para deixar mais clara essa comunicação e essa descrição daquilo que eu tô percebendo na hora que eu degusto o vinho, no caso do chá, do mesmo jeito, tá?
Então, falei sobre o sabor doce, o sabor amargo, salgado. Aí vem o ácido ou cítrico, né? Uma característica para a gente identificar rapidamente o sabor ácido ou cítrico é a questão da salivação. Quando você coloca alguma coisa na boca que ela é mais ácida ou cítrica, rapidamente a saliva responde, né? Produzindo uma quantidade maior de saliva para receber aquele estímulo. Eu pontuei aqui 3 tipos de chás pretos que tem essa característica mais cítrica, que são os pretos de Darjeeling da primavera. Ele tem um leve cítrico, até porque ele tem notas de especiarias. Então acaba que talvez essa mensagem inicial que chegue na nossa boca seja realmente o cítrico. Tem o Kimu Maofeng, que também é um chá chinês, preto chinês, que tem também essa mensagem mais de especiarias e acaba que entra como se fosse um cítrico. E os pretos de Assam, que são bem especiarias mesmo, né? Os aromas e os sabores envolvidos são bem mais para especiarias e também essa primeira mensagem é de ácido ou cítrico, tá? E tem o sabor umami. O sabor umami é um sabor bem, digamos assim, restrito a alguns alimentos, né? Muitos estudiosos classificam como se fosse o sabor da proteína. É tanto que a gente fala que o sabor umami é o sabor do glutamato de sódio, que ele está presente nos peixes, que ele está presente no leite materno, né? Aquele sabor entre doce e salgado. Alguns estudiosos falam que é a junção de todos os sabores, né? É aquela sensação que ocupa toda a boca, né? E aí vai depender de como cada um reage a esses sabores. O molho shoyu também, em alguns queijos mais curados, tem esse sabor de umami, né? Então eu deixei aqui o exemplo. E pro caso dos chás, ele é mais encontrado nos chás japoneses, que eles são sombreados. Por conta desse sombreamento, não há tanta fotossíntese assim, aumentam-se os níveis de aminoácido nas folhas e esse sabor é muito mais, digamos assim, perceptível por conta desse alto volume de aminoácidos. Aí a gente encontra isso no Gyokuro, que é o suprassumo dos chás verdes japoneses, na matcha, principalmente a matcha de boa qualidade, que é a matcha cerimonial, que eu tenho até uma aqui. Vou abrir aqui, mas não vai dar pra ver, porque ela tá na embalagem, ela vai estar na embalagem de... Não vai dar pra ver e eu não quero abrir agora. Porque a matcha, ela é um chá verde muito, muito puro. E ela acaba tendo uma validade menor, principalmente se exposta à luz, se exposta ao oxigênio. Por isso que ela vem tão protegida assim, né? Quando é uma matcha de boa qualidade. Guarda até na geladeira para manter as características dela. Por pelo menos 6 meses ela dura muito boa. Depois ela já perde a cor, já fica opaca, mas enfim. A matcha, ela tem essa característica do sabor bem umami, né? E saindo um pouco do Japão, a gente encontra no Oriental Beauty, que é um tipo de oolong taiwanês, que a gente percebe essa característica umami. E aí já é por outro motivo. O Oriental Beauty é um tipo de chá oolong feito em Taiwan, que ele é meio que diferentão. Por quê? Todos os chás mais nobres, eles são colhidos entre março e abril. Esse chá que vai se tornar o Oriental Beauty, ele só é colhido de julho a outubro, ou seja, no alto verão de Taiwan. E tem um motivo muito especial. Nesse período, uma cigarrinha chamada Jacobiasca formosana, ela ataca as plantações e sai mordendo tudo quanto é folha. E nessa história dela morder as folhas, a folha acaba liberando enzimas para se proteger daquele inseto. E essas enzimas dão ao chá esse sabor mais umami.
dão um sabor doce e dão um sabor mais umami. São esses dois sabores mais característicos dessa defesa, né, contra a Jacobiasca formosana. Mas enfim, então o que é que acontece? Existem esses sabores básicos, mas imagina a gente tá aqui à distância e eu dizer pra vocês, gente, esse chá que eu escolhi aqui hoje é um chá doce. O que é que vai comunicar pra vocês isso, né? Não vai comunicar nada. Ou vai comunicar alguma referência que vocês tenham do doce, que para algumas pessoas é o algodão doce, para outras pessoas é o chocolate, para outras pessoas é o doce de goiaba, o doce de leite. Então cada um vai encaixar em alguma caixinha na biblioteca de sabores e vai, quando for tomar aquele chá, vai esperar aquele sabor e vai se frustrar. Pode ter certeza, não é? Então é diferente de eu chegar pra você e dizer, gente, esse chá que eu escolhi hoje, ele é um chá que o gosto básico é doce, mas ele tem notas florais, de orquídea, de flores brancas de uma forma geral. O ataque dele é de flores brancas, mas o meio dele vai pro melão. E o final, a gente continua percebendo esse melão, mas de uma forma mais sutil. Olha como você consegue imaginar, né? Olha como lá na frente, quando você for beber esse mesmo chá, você vai pensar nisso e vai dizer, não, esse daqui é pro melão, esse daqui é pra orquídea, esse daqui é pra flores brancas. Você vai localizando na sua biblioteca e vai arrumando um lugar específico para ele, né? Para quando você for se deliciar nesse chá, você vai saber exatamente o que procurar, tá? Não significa dizer que obrigatoriamente você vai encontrar esses mesmos aromas e mesmos sabores. Não, não mesmo. Às vezes você vai provar e vai pensar em outro tipo de flor, vai se lembrar de lírios, talvez, que você, sabe, você vai localizar dentro daquela sua biblioteca. E se a sua biblioteca for mais rica do que a minha, você vai conseguir classificar ainda melhor e descrever de uma forma ainda mais completa possível, tá? O que é que acontece? Na nossa boca, a gente tem cerca de 10.000 papilas gustativas. E cada uma delas tem cerca de 50 a 100 receptores. Então, imagina a quantidade de informação que chega para o nosso cérebro na hora que eu degusto um chá. Ou um chá ou qualquer outro alimento. Mas o chá é porque está sendo o nosso objeto de estudo hoje, né? Então, imagina isso. Então, são tantas informações que até para você organizar, para falar, é interessante ter uma condução, que é para que você consiga ser claro para outra pessoa que você está se comunicando, né? E aí, o que é que acontece? Eu trouxe aqui várias rodas de aromas e sabores. Elas são, assim, elas têm linhas gerais muito parecidas, mas em todas elas tem características, tem descritores diferentes. E existem alguns motivos para isso, né? Então, eu trouxe aqui a roda de aromas e sabores da empresa Camellia Sinensis, que é utilizada pela UKT Academy. O que é regra para todas elas, né? Quando você começa a fazer a degustação do chá, você vai primeiro encontrar o descritivo aqui no meio. E aqui no meio é como se fosse assim, a linha mais geral. Esse chá é tão frutado. Então, enquanto você vai bebendo e vai tentando imaginar e perceber qual é aquela fruta, você já colocou ele na caixinha do frutado, né? Aí ali você vai beber de repente um outro gole, vai se concentrar ainda mais. Aí você vai vir para a segunda fase da roda dos aromas e dos sabores. Então vai dizer, são frutas frescas. Você percebe logo o frescor, né, do chá. Bebe outra vez, outro gole e se concentra um pouco mais. E aí você vai, são damascos. Ou então vai dizer, não, isso aqui é pêssego.
pêssego, muito parecido com pêssego, e você vai encontrando, né? Às vezes é difícil você fazer esse exercício sem ter uma condução como essa, pela diversidade de opções que a gente tem, tanto dentro da nossa biblioteca como que o chá pode oferecer. Então são tantas as informações que, por exemplo, até mesmo nas nossas aulas mesmo mais técnicas, a gente entra em contato com as rodas para poder ir direcionando a nossa linha de raciocínio. E não é difícil acontecer. Uma pessoa falar uma coisa, outra pessoa falar outra, e aí a outra pessoa fala, não achei pêssego não. Eu achei aqui a pera. Aí você fica, pera? Será que tem pera? E pega o chá e bebe de novo pera. Não fui pra pera, fiquei no pêssego. Ou então, é verdade, mais pera do que pêssego. E aí você vai construindo dentro da sua biblioteca as características daquele chá específico que você degustou, né? Então, assim, é uma descoberta. Por isso que eu falei, ninguém vai chegar em lugar nenhum com uma biblioteca de aromas e sabores pronta. Não vai, porque isso você vai construindo e depende, inclusive, das pessoas que você tá ali. É até uma brincadeira legal para fazer em casa, né? Assim, de degustar o chá e sair descobrindo qual é o aroma e qual é o sabor que ele vai ter para oferecer. Então, pronto. Então, de formas gerais, ele, assim, a gente vai se guiando por um material como esse. E olha que coisa interessante, por ver tudo isso aqui é que você percebe como fica pobre se você simplesmente disser, não, é um chá doce, não, é um chá amargo, não, é um chá cítrico, não, é um chá... Não é? Tem tanta coisa para oferecer, eu não vou me conformar só com o doce. E isso até já foi um carão que eu levei de uma professora muito querida, que ela disse, não, Aline, tu consegue mais. Para de se conduzir só pelo doce. Vai mais longe, puxa mais, bebe outras infusões. E assim vai. E é exatamente essa a orientação que eu dou. Para você ir descobrindo tudo isso aqui, você só vai se dar conta desses aromas e desses sabores com a frequência e a intensidade que você bebe chás. Todos os dias, ou o que quer que seja. Não consigo beber todo dia porque no meu trabalho, no sábado, no sábado eu passo a tarde, eu escolho um chá e passo a tarde com aquele chá pra lá e pra cá, até descobrir aromas e sabores que ele pode me oferecer. Uma coisa legal é você ir anotando, você ir escrevendo, porque muitas vezes um chá, por exemplo, que eu provei lá atrás, lá no começo da caminhada, eu tinha uma percepção dele. Hoje em dia, quando eu bebo, eu tenho outra totalmente diferente. E se eu for beber daqui a uns 3 ou 4 anos, de repente eu vou ter uma outra ainda e assim vai embora, né? Porque a gente tá sempre em construção e isso é muito legal, tá? Então, olha só, eu vou só explanar rapidamente as linhas gerais dos aromas e dos sabores esperados dos chás. E algumas delas, elas são inclusive descritores de defeitos do chá. Então é interessante a gente saber disso. Por exemplo, um chá marinho, com características marinhas, com aroma de iodo, com aroma de peixe muitas vezes. Em alguns chás, isso é um descritor de defeitos. Em outros chás, isso é um descritor, é uma característica. E tá ok. Os chás japoneses, por exemplo, que eles estão na ilha, com o terroir favorável, com o mar ali do lado, é muito comum você encontrar um chá japonês que tem aroma e sabor muito forte de iodo. Por quê? Por conta de todo o terroir que envolve a plantação, a colheita e etc. daquele chá, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente saber. Florais, frutados, amadeirados. Aqui a gente coloca terrosos. Olha que interessante. Você beberia um chá que tem aroma de couro molhado? A gente estava junto num curso agora no carnaval e a gente bebeu um puer
que é um dark tea, que é um chá fermentado, pós-fermentado. Esse era um puer cru, envelhecido desde 2008. E a primeira coisa que uma das pessoas que estava no curso comigo falou foi assim: meu Deus, tem cheiro de meia molhada. Era aquele cheiro inicial que é comum do puer. Por quê? Porque ele é feito um chá verde grosseiro, e com o passar do tempo, as bactérias que estão ali nele, junto com a temperatura e a umidade, né, que a gente deixa ele guardado num ambiente com temperatura e umidade controlada, exatamente para essas bactérias desenvolverem o sabor do chá. Então, esse puer em 2008, ele tinha um aroma e um sabor. Agora, ele tem outro totalmente diferente. E na hora que você cheira, tem aquele cheiro de mofo mesmo, né? Porque ali é realmente um mofo, como se fosse. Ele chega a ter até umas camadas assim mais amareladas que você vê que é bactéria. Mas na hora que você bebe, ele é uma delícia. Ele vai pro mel, vai pro caramelo, sabe? Aquela coisa mais frutada de frutas secas, de tâmaras. Então é uma delícia. Mas o aroma e o sabor inicial são esses aqui de terrosos nesse sentido, tá? Da mesma forma, ele tem uma parte aqui que ele fala minerais, né? Chá com sabor e aroma de metal, por exemplo, ou de pedra, né? Que é aquela coisa bem seca. É um indicador de off-notes que a gente fala, né? Que é um indicador defeituoso. Mas existem alguns chás, vou dar um exemplo bem claro. Os rock oolongs, que eles crescem nas montanhas e crescem na rocha das montanhas, eles têm vários atributos sensoriais, mas eles deixam notas de minerais lá atrás. Mas deixam. E tá tudo bem, é uma característica que eles têm. Um deles é esse daqui, que é o Swisher Rock. Ele é um Rock Oolong, é um Dark Oolong, e ele acaba tendo esse, como é que eu posso falar? Essa característica do mineral, porque os arbustos que eles são colhidos, eles estão fincados na rocha. Então acaba que de uma forma ou de outra trazem isso para nossa xícara muitas vezes, tá? Então tem sabores doces, né? Que aí vai pro caramelo, vai pro mel, vai pro melado de cana. Tem os sabores de especiarias, por exemplo, tem um oolong que o nome dele é rogui. Ele é canela, né? É canela pura. Você bebe, você sente o gosto de canela. Tem os milk oolongs, né, que são os leitosos, que aí são características e sabores que, inclusive, eu falei milk oolongs porque é uma classificação dos oolongs e que eles realmente têm esse sabor mais leitoso, tanto o sabor como a sensação tátil. Então, acaba que entra aqui nessa classificação. E tem os vegetais, e aí já vem outro carão que eu já levei na minha vida. É porque assim, no começo, a primeira sensação que você tem quando você toma um chá é aquela questão de ser uma como é que eu posso falar? De ser um herbal, né? De ser vegetal. Gente, vamos combinar? É folha molhada, então vai ter algum sinal herbal, algum sinal vegetal, né? É literalmente a classificação, digamos assim, da planta em si, é uma infusão de uma planta, então isso é uma característica meio que básica. Mas existem chás que são literalmente grama fresca, são literalmente grama molhada, são literalmente aquele piso de floresta, sabe? Assim, que você vai andando e vai sentindo aquele cheirinho de chuva. Então, é você se dar conta de aromas e sabores. É tanto que aqui ele fala, ó, grama seca, grama molhada, ervas aromáticas, porque aí, às vezes, ele já vai para as ervas mais, assim, como se fosse de temperos mesmo. As ervas finas, como se fossem.
E os vegetais, que aí lembra realmente de milho cozido, de cenoura, né? Assim, tem cheiro de cenoura crua, às vezes é cheiro de cenoura cozida. E aí vai embora, tanto o aroma como o sabor. Então, elas todas essas rodas, elas seguem mais ou menos esse padrão. E o que é que muda? Essa empresa, Camellia Sinensis, é uma empresa canadense. Então, eu diria que a Biblioteca de Aromas e Sabores dos estudiosos que fizeram essa roda de aromas e sabores, ela gira em torno da biblioteca deles. E eu tenho um exemplo muito interessante. Por quê? Porque a gente acaba, como é que eu posso falar? A gente acaba tendo nossas referências. Por exemplo, eu já participei de um curso de análise sensorial de chás, que eu ficava sentindo o cheiro e dizia, meu Deus, esse aqui é amadeirado. E eu sentia amadeirado. Aí a professora ficava, vamos, mas amadeirado de quê? Amadeirado de eucalipto? Amadeirado de quê? Me dê mais detalhes. E eu sentia e não saía do canto. Eu digo, meu Deus, a madeira que eu tenho acesso de quando eu era criança é aroeira, que era a infusão de aroeira, que a minha mãe me colocava para tomar banho às vezes. Eram as referências que eu tinha na biblioteca. E um belo dia eu fui fazer um workshop e tinha uma aluna que era italiana, a Clara, o nome dela. E aí eu contei essa história que a professora ficou muito frustrada porque eu não encontrei o cedro. A professora era de fora, não era daqui. Aí eu disse, cedro, gente, eu nunca nem vi um cedro. Senti o aroma de um cedro. Aí ela disse, mas Aline, é claro, eu sou italiana. Na minha infância inteira a gente brincava, as plantas que tinham ao redor da casa eram todas cedro, então eu consigo sentir cheiro de cedro de longe. Aí eu disse, pois é, a referência da professora, não a minha. E assim foi. E eu acabei até assim, respeitando um pouco mais as minhas limitações, por conta da minha história também. A Biblioteca de Aromas e Sabores, ela vem da nossa história, né? Então, em contrapartida, se alguém colocar uma aroeira perto de mim, eu sei de longe, aroeira, boldo, essas coisas todas. Por quê? Porque fazem parte da história da minha infância e dessa biblioteca que eu fui, digamos assim, montando ao longo do tempo. Então, eu trouxe aqui outra referência, que é desse livro que eu até indiquei já várias vezes para quem está começando essa caminhada com os chás, que é da Linda Gaillard. É um livro que o original é em inglês e a Publifolha traduziu e ficou bem interessante o material. E ela tem essa roda de aromas e sabores que tem muitas, digamos assim, referências que são muito nossas também, castanha do Pará e tal, as nozes, né, que são os sabores mais tostados. Vale a pena dar uma olhada. E eu trouxe também a referência do François Xavier Delmar, que eu já mostrei, que aí ele não faz roda, ele faz apenas os descritores. Aí aqui tem sabores que são muito franceses mesmo, inclusive os vegetais, tem vegetais que eu nem reconheço assim, mas é a realidade deles, né? Então tem vários também. E ele até classifica como uma coisa gourmand, né? Como se fosse os chocolates, eles chamam de gourmand. O que mais? O caramelo ele chama de gourmand. Aí são pequenos detalhes que cada autor e cada estudioso coloca como acha que fica mais claro para o público que ele tem, né? Então, são esses aqui. E eu trouxe uma referência brasileira da Yuri Hayashi, da Escola de Chá em Baú, aonde ela traz sabores. Deixa eu ver se eu dobrando assim, olha, está para vocês verem com mais clareza. Ela traz sabores mais brasileiros, né? Então aqui ela vai falar do melado de cana, que é bem nosso. Ela vai falar, tem algumas coisas aqui, ó, do cacau. O cacau muitos autores colocam. Mas, por exemplo, nessa roda de aromas e sabores que a gente usa na UKT Academy, ela fala de frutas exóticas.
Aí as frutas exóticas quais são? Maracujá, manga, abacaxi e coco, que são as que a gente tem aqui todo dia, em toda esquina, em toda cozinha de brasileiro. Então são aromas e sabores que a gente tem mais facilidade de identificar. Da mesma forma as flores, né? Assim, eles tratam de flores que eles têm no jardim de casa e que a gente nunca ouviu falar. Aqui no caso da Yuri Hayashi, ela já bota flores mais amigas nossas, tipo camomila, lavanda, orquídea, dente de leão, né? Que são referências que a gente consegue ter com maior facilidade, né? Então, ficam essas dicas de aromas e sabores, e não se prenda a essas rodas, se por acaso você só tiver uma para ter como referência. Na internet tem bastante. Tem inclusive de escolas e de academias de chá, que vale a pena baixar e ter. E vale a pena também essa brincadeira de você sentar, pegar o chá, pegar uma roda dessa e sair tentando encontrar aromas e sabores que eles podem oferecer, tá? Aí eu coloquei aqui vários, né? Coloquei frutado, floral, amadeirado, terroso, os condimentos, que são as especiarias, os doces, os leitosos, os vegetais e os marinhos. E aí eu queria entrar com vocês quais são as variáveis que influenciam a aparecerem todos esses aromas e todos esses sabores no chá. Partindo do princípio que todos os chás que a gente está comentando aqui são os chás puros, são chás que vêm da Camellia sinensis, né? Então, todos esses aqui que oferecem essa gama enorme de aromas e sabores, eles são ou chá preto, ou chá verde, ou chá branco, ou chá amarelo, ou dark tea, ou chá oolong. Um desses 6. Tudo isso aí, né? Para vocês verem a imensidão que é esse mundo. E aí, o que é que acontece? Eu coloquei aqui algumas variáveis. Por exemplo, a torra na finalização do chá. Os chás chineses, via de regra, eles passam por uma torra sobre o carvão. E a intensidade dessa torra, ela na finalização do chá, ele já passou por todo o processo de manufatura e isso é só na finalização do chá. Então, a intensidade dessa torra, ela vai oferecer para o chá que a gente vai sentir na xícara a exaltação de determinados aromas e determinados sabores por causa da torra. Vejamos, se for uma torra leve, ela vai fazer sobressair os aromas e os sabores mais florais. Se for uma torra de média intensidade, ela vai fazer sobressair os aromas e os sabores frutados. E se for uma torra mais intensa, mais forte, ela vai sobressair esses sabores mais mesmo pro tostado. Caramelo, nozes tostadas, cookies, né? Então vai para esse lado do chocolate, tá? Então isso é uma das características. Outra característica importante é o solo, não só o terroir como um todo, mas o solo em si, né? Por que eu coloquei esse exemplo do solo? Por conta do exemplo do Swiss Rock que eu dei, que é um solo mais mineral, então acaba refletindo um pouco na xícara, né, do Swiss Rock. Lá no finalzinho ele tem um sabor bem forte de tostado, né? A torra dele é mais intensa, ele passa pelo mel, é um chá muito especial, mas lá no final a gente sente alguma coisa de mineral, por conta dessa história do solo de onde ele foi colhido, tá? E tem outra curiosidade, eu tive num curso agora no carnaval, lá em Londres, e aí um dos chás que a gente provou foi um chá preto do Havaí. E aí esse cara que cultiva esse chá, ele tinha uma plantação de gengibre durante muitos anos. E de alguns anos pra cá, ele resolveu tirar o gengibre e colocar a Camellia sinensis e já tá produzindo, ou seja, já faz mais de 3 anos, porque leva 3 anos para produzir a Camellia sinensis. E aí a gente foi tomar esse chá sem saber dessa história.
E esse sabor de gengibre, ele não é um sabor muito comum no chá preto, principalmente na variedade que ele tem lá, que é da assâmica e etc. E a gente tomando, todo mundo da turma sentiu gengibre na hora que botou o chá na boca. A gente sentiu o aroma gengibre, aí todo mundo ficou bem caladinho. Aí sentiu de novo gengibre. Quando a gente bebeu, a professora falou, não quero que ninguém fale nada. Escreva o que é que você está percebendo nesse chá. Não precisa escrever sensação tátil nem nada, escreva o ataque, que é esse aroma mais forte, esse sabor que chega primeiro na boca, e depois escreva o meio e depois o aftertaste, que é o final. Aí a gente escreveu, todo mundo unanimemente gengibre. E aí ela foi contar essa história dessa plantação de gengibre e que até hoje incide e influencia o sabor do chá que vai para a xícara. Olha que bacana isso, né? Então, além disso, a localização da plantação, né? Então, eu já falei da torra na finalização do chá, do solo, a localização da plantação. Por que eu coloquei isso aqui? Não é difícil de você comprar chás chineses, por exemplo. Eu vou sempre usar a China como referência, porque é onde tem a maior diversidade de causos, é lá. E assim, não é difícil você comprar de pequenos produtores chás que eles vão ter um leve tostado, mesmo que não seja aquela característica do chá que você está comprando. Por quê? Muitas vezes os pequenos produtores, eles têm as plantas de chás no quintal de casa. E o fogão deles é no fundo da casa. Então acaba que a lenha daquele fogão vai levando aquele cheiro de defumado ou de tostado. Muitas vezes é até um pouco do defumado, né? Nem o tostado. Vai levando para as plantas e na hora que eles fazem os chás, acaba que reflete um pouco na xícara que a gente está tomando. A gente bebeu vários chás de pequenos produtores mesmo, que aí são chás que eles só conseguem fazer uma vez por ano e tudo, e que tem essa característica do defumado por conta dessa especificidade que é no fundo da casa. Inclusive eu tenho aqui um duck shit que veio de Taiwan. Ele é de Taiwan ou ele é da China? Não me lembro, ele é da China, chinês, um duck shit chinês, que ele tem essa característica, ele tem um leve defumado, que é exatamente isso. Eu comprei de um produtor que só tem aquele terreninho pequenininho e que é no fundo da casa dele. E aí você acaba percebendo essa peculiaridade. E finalmente eu coloquei aqui um ponto que eu já tinha comentado com vocês, da técnica de cultivo. Por que interfere a técnica de cultivo no aroma e no sabor que vai para nossa xícara? É o seguinte, eu coloquei aqui o exemplo que eu já citei, que foi do Gyokuro, né, e do Tencha, que é o chá que vai terminar sendo matcha. O sombreamento diminui a fotossíntese e por causa disso aumenta o sabor umami. Ou seja, existem outros chás, por exemplo, tem sencha que não é sombreado, hoje em dia já tem sencha sombreado no Japão, mas tem sencha que não é sombreado, que não tem esse sabor tão umami que tem no Gyokuro e no Tencha ou no sencha sombreado. Tem sencha que vai mais pro marinho mesmo, para as algas, e se ele é sombreado, ele vai sobressair mais o umami do que esses outros sabores que ele pode oferecer. E aí que eu coloquei, né, a questão do Rogui, que tem o sabor de canela, o aroma de canela e o sabor de canela, que é um oolong bem incrível. Coloquei o Lunting, que é um case na minha vida. É um chá surpreendente, primeiro porque assim, ele é um chá verde bem fresco, e o aroma das folhas secas e até o aroma mesmo do próprio líquido, é esse aqui que eu tô bebendo, e das folhas molhadas e tudo, ele é exatamente o aroma do couro do frango assado. Não tem na roda de sabores isso, nem na roda de aromas, não tem. Mas é exatamente o aroma e o sabor, o aroma que se sente. Já o sabor não, o sabor já vai mais
pro mel, já vai mais para outra área, já vai mais pro floral, é bem diferente, porque você cheira uma coisa e bebe outra. Mas esse aqui é um exemplo clássico do quais são os sabores que eu posso esperar de um chá. Jamais você falaria, aromas, né? Jamais você falaria do couro de frango assado, né? Enfim. O Shui Xian Rock. Coloquei aqui também o Lapsang Chuson, que é um chá preto defumado. E quando você pega, assim, quando você abre a embalagem, o cheiro é literalmente de bacon ou fungo. Literalmente, não tem outro, não tem pra onde sair. E é chá preto. O problema não, é porque a manufatura dele faz com que ele receba a fumaça das plantas que tem ao redor, né? Através da lenha que eles colocam. E ele recebe todo esse defumado e guarda. E tem uns mais ativos, tem uns menos ativos, mas o aroma é literalmente fungo ou defumado mesmo, cogumelo, bacon, essas coisas assim. E o sabor é totalmente diferente, vai mais pro doce, é um chá que eu beberia o dia todo, sabe? É um chá muito confortável, muito muito agradável, né? Pra você passar o dia todo degustando, tá? E eu coloquei também o exemplo do Pai Mutan. O Pai Mutan é um chá branco que tem esse leve sabor de nozes tostadas no final, né? Então, assim, é um chá branco chinês, bem popular na China, né? É um chá de boa qualidade, é o segundo grade de qualidade, só fica atrás do Silver Needles, que é feito só de brotos. E ele tem essa característica do sabor mais pro tostado, de nozes mesmo, sabe? Então é bem interessante também e vale a pena. E tem a questão da peônia também, é tanto que o nome dele é peônia branca, né? Então ele tem também esse aroma das flores brancas também, mas fica o aftertaste do tostado. Gente, esse era o conteúdo que eu tinha para hoje, para falar de todas essas peculiaridades da roda dos aromas e dos sabores. E aí alguém, The Truth, pediu para eu dar as referências das rodas de aromas e sabores, porque ele perdeu. Eu acho que esse daqui é o Instagram do Marcos Licurgo, que é lá do Rio. A gente fez um encontro juntos na Abechá. Então, um deles foi esse daqui, o livro do chá, que é bem acessível, a gente encontra em todas as livrarias, Saraiva, essas todas. A outra roda foi da Escola de Chá em Baú, da Yuri Hayashi, que fez essa roda de aromas e sabores, que é a mais brasileira. A outra que eu usei foi do François Xavier Delmas, desse livro, que ele é francês, trabalha com chá há mais de 20 anos, dá cursos de chá na França, vale a pena, ele é incrível, tem muita experiência com o chá. E a última, mas que eu usei como principal, foi essa daqui, que foi a que a gente usou na UKT Academy, nos cursos todos que eu fiz lá. E que é uma referência que é bem aceita no mundo inteiro, é tanto que quem fez foi a Camellia Sinensis, que é uma empresa canadense. E a UKT Academy usa. E ela usa como referência e é usada como referência em várias escolas também, tá? Gente, obrigada pela atenção de todo mundo. Eu adorei estar aqui com vocês. Adorei essa conversa, adorei falar sobre esses chás. Eu espero que realmente tenha colaborado de alguma forma com o conhecimento que vocês têm sobre os chás. E eu proponho que vocês possam escolher um chá da sua preferência. Baixar na internet mesmo uma dessas rodas de aromas e sabores de chás e sair procurando quais são os aromas e os sabores que vocês encontram no chá de vocês. E, se possível, compartilha comigo, que eu vou adorar saber, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima, que vai ser amanhã, às 19 horas. Até mais!